Olá, estamos começando mais um Empoderação. E a gente não precisa de mais opiniões. Não precisa mesmo. Sabe de que precisamos? Consciência. O racismo, ele não é invenção, não é mimimi, não é exagero, ele é uma estrutura. E hoje a gente vai falar sobre letramento racial, que é uma poderosa ferramenta para a gente poder mudar esse cenário, mudar olhares, mudar a maneira como as pessoas se relacionam e também, claro, a sociedade. Você está pronta para enxergar o que sempre esteve aqui? Vem comigo. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para mim, esse tema, ele não é teoria, tá? Ele é vida. E ele é porque é sobre como a gente se relaciona, como nos entendemos, como transformamos o mundo ao nosso redor. Sem o letramento racial, a gente não consegue romper os ciclos de violência. Não consegue mesmo. Por isso que hoje nós temos esse tema tão importante, que é o letramento racial, e vamos falar sobre ele na infância. Para isso, está aqui comigo hoje Joana de Jesus Gonçalves. Ela é formada pela UERJ, pós-graduada em neurociência pedagógica pela Universidade Cândido Mendes, especialista em estudos do fazer pedagógicos baseados nas leis 10.639 e 11.645, tem formação em contação de história pelo Cultura Arte Griot e ela é componente do grupo Ujima, de contadores de histórias. Gente, a biografia dela continua, mas eu já vou dar um olá para ela, para que ela possa se apresentar. Joana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Gabriela. Obrigada pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pela sua ação, pelo seu prêmio, né? Obrigada. Que o seu movimento também é uma parte, né, do letramento racial. Você trazer essas mulheres negras para estar falando numa rádio, estar falando sobre elas, também é uma prática de letramento racial. E queria agradecer muito o convite. E fiquei muito surpresa, muito honrada. A alegria nossa em recebê-la aqui, porque você cuida do que é mais importante, das nossas crianças, né? Da infância. Eu já fiz uma apresentação formal aqui dessa bio que você mandou pra gente, mas eu queria conhecer você além do currículo. Quem é Joana? A Joana foi uma criança que aprendeu a ler aos 6 anos em 15 dias, de tanta vontade que ela tinha de ler. E eu digo que Joana é contadora de histórias, depois é poeta e depois é professora. Porque aos 6 anos ela já lia para as crianças mais velhas da escola. Aí aos 9, 10 anos ganhou um concurso de poesia. E aí depois se formou professora e voltou para a poesia e voltou para a contação de história. Então foi subindo, retornando, e é nessa ciclicidade, né? Como o Nego Bispo fala, né? Início, meio, início. Início. Joana, como mãe eu te pergunto, como ficou sua mãe com uma criança de 6 anos que já estava lendo? Me explica isso, por favor. Enlouquecida. Porque eu só tinha natureza e dicionário e enciclopédia. Então, quando eu não estava na natureza, subindo na goiabeira, eu estava com o dicionário e enciclopédia decorando palavras difíceis para perguntar se minha mãe sabia. Minha mãe era lavadeira, então eu pegava a enciclopédia e decorava o nome daqueles músculos infinitos, esternocleidomastoideo. Perguntava se ela sabia o que era, ela mandava eu caçar algo para fazer, né? Num termo bem, né, suave, mandava eu caçar algo para fazer, porque era isso. Então eu fiz biologia, de tanto que eu gostava de estudar enciclopédia, natureza, e fui por esse caminho. E o que significa esse termo que você falou? É a musculatura do pescoço que faz a Tá movimentação ótimo, para os lados. tá ótimo. Muito obrigada pelo esclarecimento. Joana, vamos falar então sobre letramento racial. Obrigada pela introdução que você fez acerca dessa iniciativa do Empoderação. E ele é justamente para isso, que é para dar espaço para as mulheres pretas que têm o que dizer, que têm o que falar, que querem transformar, e esse aqui é o espaço para isso, para a gente poder se aquilombar, tá? Isso. Muito obrigada por vir, e aí eu preciso que você explique de maneira ampla o que é o letramento racial. É um processo pedagógico, né? Falando do meu ponto de vista, é um processo pedagógico de, primeiro, sensibilização, para após conscientização. Porque você não pode conscientizar uma pessoa se você não toca no campo afetivo.
Então, primeiro você tem que sensibilizar essa pessoa a respeito de toda a trama estrutural que está cercada, o racismo estético, né? Todo o campo que envolve o racismo, para depois você conscientizar essa pessoa, a criança ou o adulto. Tudo vem do afetivo, né? Na neurociência a gente aprende assim, tudo você perpassa o afetivo. Então, são as estratégias que você usa, né? Rodas de conversa, fotografia, cinema, discussão, bate-papo, história contada, tudo que você usa em torno essas ferramentas, né, para você poder promover a sensibilização e a conscientização dessas pessoas. E quando a gente fala em letramento racial, a gente está falando para pessoas negras ou para todos, para pessoas não negras também? Para todos. Todos, porque se nós somos concebidos, né, nós brasileiros, somos concebidos dentro dessa estrutura, né, desse pensamento colonial de onde vem o racismo, então todos nós estamos contaminados por isso, de uma forma ou de outra, né? Então, assim, o Brasil, a Lia Weiner, se não me engano, no Brasil ela fala que no Brasil a gente tem... A Lia Weiner, não. Florestan Fernandes fala que no Brasil a gente tem preconceito de ter preconceito. E daí que surge a minha opinião, porque se é minha, você não pode interferir, você não pode me questionar, né? E as pessoas se alicerçam nisso, que é uma coisa que é uma opinião formada exatamente pelo pensamento colonial, que é racista. Por isso que letramento não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião. É consciência. Você falou em tocar afetivamente. Sim. Mas o que seria esse afetivamente? Como que eu vou chegar para um adulto e mostrar para ele a importância do letramento, que não deve falar... Vou trazer alguns exemplos aqui, você me perdoe se eu também não estiver colocando da maneira correta, Sim. porque ele está aqui com vocês também faz parte do meu letramento racial, Sim. tá? Então, por exemplo, a gente não pode falar criado mudo, a gente não pode falar negão, negona, algumas pessoas falam de maneira pejorativa, como fazer com que essas pessoas entendam que isso fere, que isso é agressivo? Como fazer isso? É o que está por trás da história, né? Trazer à luz é o que está por trás da história, né? Se eu falar, não pode falar criado mudo, ele vai falar. E se eu explicar de onde veio a expressão e o quanto de dor aquele escravizado passou por ter que ficar de madrugada segurando vela ou servindo água para a sinhazinha, né? E todo aquele sofrimento que aquele escravo passou, talvez isso sensibilize a pessoa a não usar mais essa expressão, né? Então, o tocar afetivamente é você tentar elevar o grau de empatia das pessoas, de tentarem entender o que está por trás de cada expressão, né? Existem pessoas que realmente não vão se sensibilizar, né? Talvez quando aconteça na própria pele. Mas é o caminho que a gente vê, né? A questão da sensibilização, da afetividade, de você estar tocando isso, porque o que está por trás da história é que é a realidade, né? Então, trazer à tona a história verdadeira, eu acho que é a melhor forma de você estar tocando essas pessoas. E para as crianças, levar essa história verdadeira é mais fácil? Sim, muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Muito mais. Eu tenho uma experiência de um trabalho que eu fiz com fotografia numa turma de 5 anos, que era... A gente estava fazendo releituras de fotografias de crianças africanas, mas eram fotografias de PRVG, porque eu não queria trabalhar com colorido, porque eles já nasceram na era digital, né? Queria trabalhar com fotografias de preto e branco. E aí uma das fotografias simbolizava um cortejo de afoxé. E aí a gente ia fazer uma releitura do afoxé, né? Ia fazer uma dança do afoxé. Criança que foi selecionada como PRVG do dia, ia fotografar o cortejo de afoxé. E aí eu usei um afoxé que falava exatamente sobre a história do Brasil. E uma das crianças no dia seguinte pergunta assim: Joaninha, como que eles vieram parar aqui? Né? Fala que vai tacar fogo. Era um afoxé que falava que ia tacar fogo num cativeiro. Aí eu expliquei o que era um cativeiro, expliquei o que acontecia no cativeiro. As crianças ficavam horrorizadas. Elas se sensibilizaram com aquela história e passaram por tudo isso. Sim, eu falei assim, sim, a minha avó era filha de escravizada, filha de pessoa que passou por isso.
E eles realmente ficaram sensibilizados e a história foi parar em casa e os pais vieram perguntar e aí pôde-se ter uma conversa sobre isso. Então, as crianças são muito mais fáceis de você tocar o afetivo. E aí virou uma discussão macro que foi além das crianças, Foi além das trouxe as crianças, famílias. trouxe as famílias. Falando de família, vamos falar então da responsabilidade de comunicar o letramento racial. Você já sinalizou que é de todo mundo, porque perpassa por todos, né? Sim. Pelo tipo de educação colonial que nós tivemos. E o papel das famílias, né? A gente está falando de crianças, mas e as famílias? Como que elas podem contribuir para esse letramento? É preciso que elas aprendam primeiro para poder passar depois? Ou os pais, eles são mais abertos quando as crianças têm um letramento na escola, quando vêm da escola, como foi esse exemplo que você citou? Eu acho que a gente, enquanto professor, a gente pode fazer o nosso planejamento de maneira que envolvam as famílias. E também acho que fica fácil quando chega em casa e o pai retorna e a gente abre uma porta de discussão, de relacionamento nisso. Mas a minha experiência, eu tenho 20 anos de experiência na rede que eu trabalho, a minha experiência é que só mais as famílias pretas que têm mais o letramento do que as famílias brancas, né? Então, é mais fácil, mais viável o diálogo com eles, né? Embora não sejam os que a gente deve estar o tempo todo, Focados diretamente, que o problema do racismo não é o preto, é o branco, né? E o negro que ainda não se entendeu negro, que ainda não se tornou negro, né? Ainda tem isso, ainda tem esse momento. Então, eu acho que são várias vias, né? Assim como são vias diversas, né? Assim como tem a diversidade de discussões, de fazeres, de gênero, de tudo, a diversidade das famílias é muito grande. Então, a gente tem que ter um feeling para poder estar atingindo cada uma de uma maneira diferente. E o papel das instituições, né? Você é uma professora. A escola ali é uma das primeiras instituições que o ser humano tem contato ali mais diretamente por um longo período, né? Como, além das escolas, quais outras instituições ali podem participar ativamente que fazem para poder fazer a diferença? Eu acho que associação de moradores, né, para quem está ligado. O problema é que o capitalismo, né, a escala 6x1, não deixa os pais terem um momento, né, de que possam estar preocupados com a política, né, que não entendem ainda, não estou falando de todos, né, que tudo é político, né, o letramento racial é político, a falta da merenda é político, tudo é político. Então, assim, enquanto a gente não conseguir fazer com que eles entendam que tudo, o nosso corpo é político, vai ser difícil para se ter essa discussão. Dando sequência aqui, você está falando que tudo é político, que o nosso corpo é político, que o nosso cabelo é político aqui, esse blecão, né, que nós duas estamos mostrando aqui, os acessórios, tudo isso é político. Só que isso também é muito desvalorizado, também às vezes é usado como uma maneira de minimizar, de desumanizar os homens e as mulheres pretas. Você enxerga dessa maneira? Isso acontece realmente? Os acessórios. Isso, acessórios, o se vestir, o falar, as características. Eu não acho que. Eu acho que seja um capital racial nosso, né? Como a Nilma Lino Gomes, ela fala, né, que a gente teve que politizar a nossa estética para poder marcar um território, né? Mas se for levar para a discussão de capital racial, né, em que a gente está sempre subalternizado ao capital racial branco, né? O nosso capital racial, como você falou, turbante, o corpo, né, das pessoas pretas, das pessoas indígenas, são hierarquicamente classificadas como inferiores à do branco. Porque o branco, só o corpo dele já fala por si como reconhecimento, como acesso livre, né? Então, por uma via, né? Nós temos essa questão da estereotipagem, né? Estereotipação da questão da negritude, mas, por outra, também é a forma como o brasileiro, né, nas suas festas, na sua estética, conseguiu se reafirmar enquanto.
Então, são dois pesos, duas medidas, né? Fica difícil afirmar uma coisa dessa, porque a estética também é ferramenta de luta. A estética também é ferramenta de luta. Eu estou conversando aqui com Joana de Jesus Gonçalves. Ela é formada pela UERJ, pós-graduada em Neurociência Pedagógica pela Universidade Cândido Mendes, contadora de histórias, professora, e está falando aqui com a gente sobre letramento racial. Joana, quais foram assim, os momentos em sua trajetória que você sentiu a força do letramento como instrumento de transformação? E aí, não necessariamente que tenha acontecido com você, que você viu, que você vivenciou. Então, vou contar a experiência do ano passado, que é a mais recente. Eu estava contando um conto da Teresa Cárdenas, que é uma autora cubana, preta, se chama Mãe Sereia. E aí, nesse conto, no final, a sereia Iemanjá, pelo pedido da criança que recitou as palavras sagradas na beira do barco do navio negreiro, a Iemanjá, ela resolve acabar com aquele sofrimento daquele povo que está no cativeiro, né, no porão da embarcação. E aí ela salva a menina, né, colocando ela para flutuar até a terra mais próxima, e as pessoas que caíram no mar, ela transformou a vida delas em seres marinhos. E aí foi a sereia Iemanjá que fez isso na história. Ao final da história, uma criança chegou para mim e falou assim: Joaninha, minha mãe falou que Iemanjá, essas coisas é coisa do demônio, mas ela não é, porque ela salvou a menina. Então, assim, a criança, ela ali naquele momento, a literatura, ela atingiu a subjetividade daquela criança para entender que o nome que as pessoas dizem que ser coisa ruim, coisa do demônio, fez uma ação boa, né? Teve uma humanidade em volta daquilo. Então, foi uma das coisas mais marcantes do meu último período, da criança parar, ficar, e foi justamente a criança que eu recitei as palavras sagradas, né? Toquei nela, como se ela fosse a criança no barco. Então, assim, o afetivo, né? A criança conseguiu entender que Iemanjá é um mito, né? Um mito africano, uma mitologia africana, porque eu não trago o Iemanjá naquela literatura como orixá. Eu trago como a grande sereia, né? A grande sereia que domina o mar. Então, a criança conseguiu entender que ela não faz mal. Ela teve que quebrar o navio para salvar as pessoas e salvou as pessoas transformando a vida delas. E foi isso, a última experiência foi essa. Das muitas. E qual foi o argumento que você usou, né, com a criança, quando ela trouxe isso para você? Você ficou emocionada, Nossa. como você está agora, que eu estou percebendo? Muito. Como foi a sua reação quando ela trouxe isso? Eu falei da questão da superficial, né, da questão da colonização com as crianças, né? Porque as pessoas falam, as pessoas têm discursos para gente, para fazer a gente ser obediente a certas coisas, né? Quando a gente não conhece todas as coisas para ter a nossa própria opinião, não ler sobre tudo, a gente está sempre submisso a um discurso de uma única pessoa. Se você não vai em várias igrejas para conhecer como as várias igrejas pensam, né, e fazem as suas palestras, você não tem como saber, né? Existem igrejas renovadas, existem igrejas tradicionais. Se você não vai num terreiro, se você não vai numa umbanda, se você não vai num centro kardecista, você nunca vai ter a visão global de espiritualidade, no caso, né? E aí eu fui explicando de uma maneira bem didática, né, para a criança, que isso é uma linguagem para que ela obedeça e não questione as coisas, né? Porque já era uma criança de 10 anos, 10, 11 anos, né? Aí deu para fazer esse tipo de abordagem. Então, é justamente sobre isso que eu quero te perguntar agora, sobre a abordagem, porque você é uma professora. Sim. E você tem que fazer ali um equilíbrio, né? Acho que equilíbrio não seria nem bem o termo. Você precisa adotar medidas e práticas adequadas à pedagogia para abordar esse tema, né? E aí a gente tem duas leis, principalmente a 10.639, que é justamente sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a perspectiva do professor, né? Que recebe, como
tratar esses temas dentro da sala de aula, sabendo que em alguns casos, né, fora tem a família, às vezes que não aceita, a família que é racista, ou a família que às vezes tem uma religião que é contrária à religião espiritualista, ou a religião, ou um candomblé, ou um bando de matriz africana. A gente tem que ter uma... Eu começo o ano com reunião de pais, né? Minha estratégia. Reunião de pais, explicar que a gente vai tratar, né? Assim como o professor Moisés Machado, que tem aqui no Rio, né? A gente tem que tratar, se for tocar em assuntos de nomes de orixá, tratar como mitologia, né? Então, é chamar para reunião, é chamar pai para conversa, porque não tem outra via que não seja o diálogo. Se a criança chegar com isso no começo do ano em casa, sem os pais estarem avisados de que isso vai ser tratado, que existe essa lei, porque é a parte do letramento racial que a gente tem que fazer com os pais também no começo do ano, né? Uhum. Por isso é tão importante os pais estarem frequentando as reuniões de pais para estar sabendo o que está acontecendo, né? Qual o processo de aprendizagem que a criança vai ter naquele ambiente, naquela sala, o que se pensa enquanto projeto para aquela criança. Então, os pais desavisados, geralmente, são esses que vão na porta reclamar. Porque os pais que frequentam, que entendem, que a gente consegue sensibilizar, não fazem esse tipo de coisa. Se isso te incomodou, é sinal que te tocou de alguma forma. Então, aproveita, curte, compartilha esse nosso episódio. Por favor, compartilhe, muito importante. E conta aqui nos comentários pra gente qual foi o estalo que você teve na nossa conversa aqui, que você falou, opa, é isso, eu acho que eu preciso de letramento racial, ou eu estou indo pelo caminho certo, ou não, preciso mudar o meu posicionamento. Vem aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouco mais, e aí qualquer coisa eu peço a ajuda aqui da Joana para poder ajudar a responder. Joana, eu queria que você falasse da importância de trabalhar assim, o letramento racial desde a primeira infância. O que a gente está construindo lá para frente? Desde a primeira infância, né? A base de tudo. É o sensorial, é o visual, é o auditivo, é tudo, né? Então, quando você está num berçário, que eu já trabalhei em berçário, quando você está num berçário, o que eu vou fazer de letramento racial com o meu bebê? A gente tem que pensar, né? Tem que adotar. Tem que adaptar, Tem né? que adaptar, né? Seja a questão do espelho na sala de aula, né? Seja a questão que as pessoas também acham que o letramento racial perpassa só sobre histórias, né? Mas o ensinar o teu sabonete disponível para a criança lavar a mão também é um combate ao racismo, porque você está dando acesso a essa criança à limpeza dos corpos, coisa que provavelmente, pela condição socioeconômica dela, minha realidade é de escola pública. É por isso que eu falo, né? Com propriedade. Com propriedade. Provavelmente na casa dela ela não vai ter acesso. Ou não vai ter o hábito. Então, existem várias práticas que não diz só de respeito ao didático pedagógico, né? A prática da escovação, a prática do lavar a mão, a prática da higiene correta, porque muita gente, as crianças, né, quando ainda não entendem a questão da cor. As crianças, quando não entendem a questão da cor, fulano tá com a canela roxa. A gente passa por isso muito na educação, né? Então, a gente ensina o banho, ensina como se cuidar. Na primeira infância, cuidar de si é o maior conteúdo que você pode ensinar a uma criança preta. Você está ensinando a criança a cidadania através do corpo dela. Ela está conhecendo o corpo dela. Então, na primeira infância é isso. É o corpo, é o movimento. Já trabalhei samba com criança de 2 anos e as crianças brincando de mestre-sala e porta-bandeira, né? Se expressando, rodando, sacudindo o lencinho. É o movimento. Criança de 0 a 3 é movimento puro, é corpo puro. Então, é nessa fase, né, nessa tenra idade que a gente tem que dar
esses estímulos para mais tarde, né? Tá subindo as escadinhas, né? Então vamos avançar mais uma escadinha. Vamos ver. 5 anos. Qual é a próxima fase, aliás? Você foi até 3. Qual a próxima fase, assim, que você define que tem um trabalho, uma abordagem específica também para aquele grupo? E qual é essa abordagem? As crianças de 4, 5 anos, elas já conseguem parar um tempo maior de concentração do que de 0 a 3. 0 a 3 é bebê, né? Ela já consegue ter um entendimento, começa a ter um entendimento de si e do outro, que até 3 anos é egocentrismo, né? Uhum. Então, aí já começam as histórias, já começa o lúdico, já começa a mistura de tinta no papel. Ah, se botou mais um pouquinho de branco, clareou, faz uma paleta de cor. Se botou mais um pouquinho de preto, escureceu, né? Como é que acontece essa mistura dessas raças? O que que aconteceu no Brasil? E a gente começa assim, pela arte, pela fotografia, pela música, pela literatura. Aí vem o momento mais difícil. E para os adultos? E pros adultos. Me responda, por favor. Nunca trabalhei com essa faixa etária. Não quero nem opinar. Nunca trabalhei com essa faixa etária. Mas como que a gente pode abordar, assim, no dia a dia, né? O que que a gente pode mudar no nosso discurso? O que que a gente pode adequar? Você disse que no letramento não é só o falar, se posicionar, mas Sim. também ali é o próprio cuidado com o corpo, é o se relacionar. Como que você traduz isso para poder orientar as pessoas que se deram conta de que precisam ter letramento racial e que está nos acompanhando agora? Eu acho que nós temos as ferramentas, né, da mídia livre, né, principalmente, que são as maiores produtoras de conteúdo, né, antirracista, né, acompanhar as páginas das pessoas que fazem esses trabalhos, como você aqui na rádio, como uma série de Instagrams, né, de youtuber também. Para quem não gosta de ler, né, já pega o audiovisual pronto. Agora, para quem gosta de ler, né, Carolina Maria de Jesus, você começar por ela, você começar pelas mulheres, pela literatura marginal, como foi polêmica há poucos dias, né, da pessoa não entender o que era literatura marginal, e começar a priorizar a literatura, né, das pessoas periféricas, porque as pessoas periféricas têm muito a nos dizer sobre o seu dia a dia, através da literatura, através da expressão da sua arte, e tá com os olhos atentos a isso, porque eu acho que a arte ela tem esse poder de sensibilização maior do que qualquer outra coisa, né? Mas você precisa de ter um raciocínio mais abstrato, como é o caso do adulto, né? Para poder estar entendendo certas coisas, certos parâmetros. Bom, você deu alguns exemplos aqui. Um outro exemplo importantíssimo seria a própria arte. E aí eu peço a você para falar sobre o que você vai participar, né? O espetáculo aí que você vai liderar no dia 31, aqui no Rio? 31. Então, me formei no Cultura e Arte Griot, da Sinara Ruber, que teve aqui há pouco tempo. Ela foi minha professora. E aí eu participo do Coletivo Gema, que é como se fosse um passo a mais depois desse curso. E no Coletivo Gema você aprende muito sobre contação de história. E aí eu tive a oportunidade de participar esse ano do Festival de Histórias Pretas, que está acontecendo no Parque Glória Maria, no Teatro Ruth Souza, sábado e domingo de junho. Começou dia 3 de maio, e, se não me engano, acaba 29 de junho, não tenho certeza. E dia 31, que é um sábado, às 11 horas da manhã, eu vou estar apresentando a contação de história com meu amigo Rodrigo Reis, percussionista, que é o menino que queria ser invisível e acaba virando rei. Eu costurei uma série de itãs, né, da mitologia africana para compor essa história, para contar para a garotada. E os pais geralmente choram no final. Bom, você já me fez esse convite, sem dúvidas estarei lá, porque a nossa conversa aqui tá muito, muito interessante. Eu fiz essa pergunta para você, mas eu vou refazer agora de uma outra maneira, tá? Qual o primeiro passo você sugeriria para quem quer se comprometer de verdade com essa transformação? A pessoa que se sentiu tocada pelo que você está trazendo, pelo que leu, que se identificou e falou, não, quero mudar. O que você diria para essa pessoa? Por onde começar? Procura a escola do seu filho, para ver o que você pode fazer de alguma ação
procura uma associação de moradores, procura o pessoal do CAPS para ver o que você pode ajudar, né? Procura as organizações, né, para poder ver o que você pode fazer e estar sensibilizando esse povo e estar vivendo rotinas e conhecendo realidades diferentes da sua para que você possa ter subsídio para estar ajudando outras pessoas também. Eu acho que é por aí. Você acha que as escolas, os professores, eles estão preparados para esse momento, assim, para combater o racismo, ou ainda estão se preparando para isso? De modo geral, não quero que você fale de maneira específica, não, Sim. por favor. Olha, eu sou muito radical, né? Eu acho que já são 22 anos de lei. Não tem mais que estar se preparando. Só quem ainda está em formação que está se preparando. Eu acho que 22 anos de uma lei instituída já era o suficiente para a gente ter sentado e estudado. Embora tenho que ressaltar aqui que a maioria das instituições públicas não fornecem, né, ou uma formação adequada ou tempo de planejamento dentro da sua carga horária de trabalho para que o professor possa estar estudando. Então, fica muito além da carga horária de trabalho o professor está buscando, né? Porque isso faz parte da formação e o professor tem que ter esse tempo para estar se autoformando, para estar lendo, para estar buscando material na internet, para estar vendo vídeo, né? Que senão o professor usa o seu tempo de descanso para poder estar fazendo isso, né? E essa é uma das reivindicações dos professores. Mas eu acho que 22 anos já deu tempo suficiente da gente estar se preparando. Mas, infelizmente, a trajetória é diferente, né? Para um, para outro. E a gente cai, muitas vezes, em abismos de discursos quando a gente se depara em várias reuniões pedagógicas. É triste. Triste demais. E muitas vezes critica quem está fazendo. É triste, mas não dá para desistir. Não dá para Você desistir. não, Eu não desisti. Você disse que está o quê? Com 20 anos, 20 né? anos. 20 anos. É isso. É Não isso. dá para Não dá desistir. pra Não desistir. podemos. A gente muda de lugar para não adoecer. É isso. Ao mesmo tempo, quais são os resultados que você extrai desse trabalho que você desenvolve tanto dentro da escola, enquanto profissional, seguindo aí as diretrizes pedagógicas, né? Dadas pelo Ministério da Educação, enfim, pelo governo, para abordar esse tema, e ao mesmo tempo, enquanto contadora de histórias, enquanto cidadã. O que eu extraio disso é afetivo, né? Afetivo é a sensação do dever cumprido, é ter a certeza de que as histórias que eu conto ou que eu escrevo vão tocar, empoderar, vão estar trazendo consciência a uma criança que passou ou que vai passar pelo que eu passei, porque ao mesmo tempo que a gente tem todo esse movimento positivo, né, de combate ao racismo, a gente tem uma vertente, né, que já está, né, de viés político que cada vez mais reforça esse tipo de movimento, né? E então a gente hoje, eu como uma criança preta que sofri bullying por causa do cabelo, eu tenho certeza que as crianças que passam por mim vão ter discurso e propriedade suficiente para se defender, pelo menos, né? Se defender, saber como agir e ter uma capacidade de autorregulação, né? Para poder não reagir violentamente, né? Que eu acho que isso é importante. Não estou dizendo que as crianças não vão fazer isso, elas vão fazer isso. Mas dependendo da idade, São crianças. né? São crianças. As reações emocionais são diversas, né? Então, eu acho que empoderar as crianças para que elas saibam como agir, né? Se defendendo daquilo, eu acho que é o principal. Tá joia. Conversamos com Joana de Jesus Gonçalves, contadora de histórias, professora. Joana, muito obrigada por compartilhar, por vir até aqui, por essa aula. E agora eu quero que você fale, para a gente poder encerrar, sobre o seu trabalho como Joaninha. A Joaninha, ela surgiu na pandemia, né? Porque eu tenho uma tatuagem de Joaninha nas costas e eu raramente usava blusa regata, né? Decotada nas costas. E um dia as crianças viram, nossa, tem uma Joaninha na Joana.
Eu falei assim, eles ficaram me chamando de Joaninha. E aí veio a pandemia, a gente teve que fazer uma série de trabalhos online, Sim. né? E aí o personagem que eu saberia que ia tocar afetivamente a criança para ela ter o desejo de participar seria a Joaninha. Então a Joaninha pegou, né, na escola onde eu trabalhava, que eu chamava, e aí crianças, e aí famílias, tudo bom, belezinha? Joaninha tá na área. E aí começava o trabalho pedagógico de contação de história, né, mas na internet. Então a Joaninha foi ficando, né? Saiu, não tive mais tempo de produzir conteúdo, porque você fazer tudo sozinha é complicado, mas o personagem foi ficando e veio para contação de história e tá aí. Estamos aí. Surgiu a Joaninha, sim. Parabéns pelo trabalho. Quem quer te seguir nas redes? Joaninha para criança. Não é para criança. Para criança. É porque criança vem de criar esperança. Porque, na verdade, criança todo mundo tem dentro de si, né? Então, eu digo que é para as crianças de todas as idades. Mas o meu maior objetivo é criar esperança com a contação de história. Obrigada por isso. Bom, conversamos com Joana de Jesus. Esse é mais um Empoderação. E eu faço um convite a você a continuar conosco. Compartilhe esse episódio muito importante, ilustrativo, cheio de esperanças, que nos dá literalmente esperança para a gente não desistir, porque Joana falou aqui do cansaço, de desistência. Conte com a gente, vamos juntos. Até o próximo Empoderação. Um abraço.